Quero convidar a toda a igreja a abrir as vossas Bíblias. Nós vamos utilizar hoje dois textos para a mensagem. O primeiro texto se encontra no livro de São João, capítulo de número 5. Do primeiro versículo até o versículo de número 9. Depois nós vamos utilizar um segundo texto em Lucas capítulo 13, versículo 18 e 19. João, capítulo de número 5, do versículo 1 ao 9, e depois Lucas 13, os versos 18 e 19. O tema da mensagem é a operação da fé em nossas vidas. Glória a Deus. Todos encontraram, queridos? Diz-nos a palavra do Senhor, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. E eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua cama ou a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isto aconteceu num sábado. Lucas, capítulo de número 13, os versos 18 e 19. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com o que compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta, e ela cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu se fizeram ninhos em seus ramos. Amém. Queridos irmãos, eu sei que hoje é uma noite de quinta, os irmãos estão estudando o livro de Ruth, né? Mas o que Deus colocou no meu coração, essa tarde, depois de falar com o pastor Fauslino, que o pastor Marcos não estaria aqui, né, irmã Leonilda, porque está enfermo, ou estava enfermo, nós cremos na cura. Amém? 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 Glória a Deus, nós cremos na cura. Então, à tarde eu comecei a pensar em que texto eu poderia falar com a igreja, comecei a pedir ao Espírito Santo que me desse uma palavra para trazer à igreja, e me veio, depois de tudo aquilo que eu conversei com o pastor Fauslino, me veio essa palavra em meu coração sobre a fé, a operação da fé. Porque às vezes nós falamos tanto em fé, e às vezes nós temos fé no médico, temos fé no advogado, nós temos fé no nosso patrão, nós acreditamos e deixamos de acreditar em Deus que verdadeiramente pode dar
a solução. Esperamos que os governos tragam a solução para o país, para a sociedade, e sendo que nós deveríamos aplicar a nossa fé para que os milagres pudessem ocorrer. E nesse texto que nós lemos, nós vemos um paralítico que estava há 38 anos naquela cama. Você pode imaginar uma pessoa há 38 anos sobre uma cama? É muito difícil. É muito complicado. Hoje, com todos os recursos da medicina, nós sabemos o quanto é difícil para uma pessoa permanecer em uma cama. Os cuidados que tem que ter para aquela pessoa não ficar, não sofrer lesões e piorar a sua circunstância. Imagine naquela época estar sobre uma cama. E Jesus passa por ali, vê a situação daquele homem, se compadece daquele homem, porque ele viu que aquele homem estava naquela situação há 38 anos, e ele faz uma pergunta para aquele homem: olha, você quer ser curado? Parece até uma loucura, né? Olha, você quer ser curado? E o engraçado é que a resposta do paralítico não foi nem sim, nem não. A resposta do paralítico foi: olha, sabe o que acontece? A minha circunstância é esta, o meu problema é este. É o que às vezes acontece com nós. Nós ouvimos a palavra de Deus e nós não deixamos a fé aumentar, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Se você tem ouvido a palavra de Deus por várias vezes, é necessário que ela entre em teu coração e que essa palavra cresça de uma maneira especial, que a sua fé seja acrescida a cada dia que você ouça a palavra de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que o grão de mostarda, ele é um dos menores. Porém, o texto que nós lemos também, em Lucas, diz que ele cresceu e se tornou uma árvore. É isso que Deus quer aplicar na sua igreja. Não é como alguns falam assim: se você tiver fé como um grão de mostarda. Não, se você tiver fé como o grão de mostarda. Que ele é pequeno, mas quando ele germina, ele se transforma numa grande árvore. Nós precisamos de ter esta fé, que ela aumente a todo o dia. Se fosse para ter uma fé só do tamanho do grão de mostarda, olha, nós pararíamos por aí. Não, nós precisamos de ter uma fé como o grão de mostarda, que ele germina e se transforma numa grande árvore. A nossa fé, ela tem que ser uma fé em movimento. Ela não pode ser uma fé estática, estagnada, mas ela precisa aumentar a todo dia. Porque senão não adianta pregar o Evangelho e nem ouvir a palavra de Deus. Mas eu creio que o Espírito Santo nos trouxe para que nós possamos entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para esta igreja. Para que nós possamos nos desenvolver no Espírito, na graça e no conhecimento de Deus. Glória a Deus. A nossa fé, ela precisa crescer todos os dias. Você vem aqui no domingo, você ouve a palavra, sua fé tem que aumentar. Na terça, na quarta, na quinta, no sábado, no domingo, na escola dominical, a sua fé sempre ela tem que estar em crescimento, como os galhos da árvore. Eles não param de crescer. E quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais a nossa fé tem que desenvolver.
Agora, meu irmão, existe mais um segredo. Sabe quando a tua fé se desenvolve mais? Quando você fala a palavra de Deus. Quando você ora pelo enfermo. Quando você ora para uma circunstância, para um problema, e você vê a mão de Deus agindo. Ontem à noite em casa nós conversávamos do milagre que Deus fez quando eu comprei o nosso apartamento. E nós chegamos à conclusão que só a mão de Deus para eu ter conseguido comprar um apartamento. E nós precisamos de falar quando Deus faz por nós. Nós vemos a mão de Deus operar, nós não podemos nos calar. A ordem para esse homem foi: vai embora, pega a tua cama e anda. Não era para ele contar para ninguém, mas ele não se conteve. Ele contou o que havia acontecido. E nós também precisamos de contar aquilo que Deus realiza em nós, para que a fé dos nossos irmãos possam aumentar. Glória a Deus. Deus opera milagres. Deus está fazendo milagres agora. Não é que Ele vai fazer. Deus já está realizando milagres agora. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos de deixar que a nossa fé também aumente quando nós vemos essas circunstâncias. Quando nós vemos o enfermo ser curado. Porque se nós não falarmos, irmãos, a nossa fé ela vai continuar estática. Nós precisamos de ter alguns encontros com Deus todo dia, toda semana, para que nós possamos ver que nós somos dependentes desse Deus e que Ele realiza aquilo que nós não podemos realizar. Não é o pastor Flausilino, o pastor Marcos, o pastor Wesley, o pastor Luciano. Não, é Deus quem realiza em nós. É Deus que opera os milagres. E nós precisamos de orar pelos enfermos. Orar mediante as lutas. E dizer: luta, você está repreendida. Está caindo por terra em nome de Jesus. Porque eu vou vencer. Porque o Senhor está comigo. Eu já sou mais do que vencedor. Nós precisamos de crer pela fé. Aleluia. Fé. Glória a Deus. Queridos irmãos, analisando a palavra de Deus, eu encontrei 3 maneiras em que a fé opera. Não estou dizendo que só são essas 3 não, viu? Estou dizendo que eu encontrei 3. E eu vou tentar aqui, rapidamente com os irmãos, discorrer sobre essas 3 maneiras. Primeiro, a operação da fé através da pessoa que está dentro do problema, que está vivendo aquele momento de angústia, aquela pessoa que está enferma. Mateus, capítulo de número 9, dos versos 27, 28 e 29, nos diz assim a palavra do Senhor: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Responderam: sim, Senhor. E ele, tocando os olhos deles, disse: que seja-lhes feito segundo a fé que vocês têm. Olha que coisa interessante a resposta de Jesus. Esses 2 cegos clamavam porque queriam um milagre, e Jesus perguntou para eles: vocês têm fé para que isso aconteça? Vocês creem mesmo? E os cegos disseram: nós cremos. Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi? Segundo a vossa fé, não a minha fé. Mas Jesus disse para eles: seja segundo a vossa fé. E naquele momento eles ficaram
curados. Meu querido irmão, minha querida irmã, você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, mas se você confiar em Deus, se você tiver fé no Senhor Jesus, você vai vencer. Esta enfermidade vai sair agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora. Receba a cura, receba a libertação, receba a transformação, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Seja feito conforme a vossa fé. Nós não podemos ficar sem fé, irmãos. O crente não pode viver sem fé. A Bíblia diz: sem fé, Josué, é impossível agradar a Deus. É impossível. Áurea. A irmã Áurea está... A irmã Áurea está dizendo que se você não tiver fé, você não vem nem para a igreja. Mas eu vou dizer uma coisa mais chocante ainda. Tem pessoas que não têm fé e vêm para a igreja. Pessoas que vêm para a igreja, ouve a palavra, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas nós precisamos de ouvir a palavra de Deus que vem todo dia, irmão. Todo dia Deus manda a tua palavra aqui nesse local. Talvez você esteja achando: olha, o culto hoje está frio. Não, é o seu culto que está frio. O culto é individual. Deus fala todos os dias. A boca do Senhor está aberta e Ele fala. Basta nós abrirmos os nossos ouvidos e deixar que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Então, irmãos, nós não podemos viver sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Naquele momento, aqueles homens só receberam a cura, não foi porque Jesus se sentiu tocado por eles. No texto que nós lemos anteriormente, Jesus se sentiu comovido por aquele homem que estava deitado naquele leito há 38 anos. Porém agora, neste dado momento, Jesus não se comoveu deles estarem cegos. Mas Jesus trabalhou de outra maneira. Vocês têm fé? Vocês creem mesmo? Certeza? Então seja feita conforme a vossa fé. E eles começaram a enxergar. Irmãos, não importa qual seja o pregador que esteja pregando, não importa se for uma pessoa simples que nem conheça a língua portuguesa, quando Deus fala, meu irmão, abra bem o teu ouvido e entenda aquilo que o Espírito Santo está dizendo, porque o Senhor está trabalhando. Nós somos apenas instrumentos. Esse instrumento aqui, esse teclado, é muito bom, não é isso? Marca dele é boa. Ele é uma Ferrari dos teclados aqui, né? É a Ferrari dos teclados. Mas se eu disser para ele: toque. Samuel, terça-feira você não precisa de vir mais, vai tocar sozinho, viu, Samuel? Não vai tocar. O teclado não vai tocar. Mesma coisa somos nós como homens, pregadores da palavra de Deus. Nós somos instrumentos na mão de Deus. Quando Ele nos toca e nos comove, não importa quem seja, não importa qual a postura desse pregador, se ele é humilde, se ele é simples, se ele fala bem o português, não importa. Deus toca no instrumento e o instrumento é usado e nós precisamos de ouvir e dizer: fala, Deus, fala mais, Senhor. Estou te ouvindo, Espírito Santo. Olha, obrigado, Espírito de Deus. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor, ela desce no nosso coração e nós temos uma fé inabalável no Senhor. Aqueles homens já
ouviram falar de Jesus. Eles eram o quê? Cegos. Porém, eles escutavam bem. Ei, você está ouvindo que Jesus está curando? E você, já ouviu que Jesus está curando? Já ouviu aí? Você ficou sabendo? Jesus está curando. Jesus está curando. Quem é esse Jesus? Olha, esse é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse aí é o Messias. Esse aí é aquilo que a palavra profetizava sobre ele. Ah, é esse, nós vamos até lá. E quando eles chegaram lá, Messias, olha, mestre, nós queremos ver, segundo a vossa fé. Eles creram, procuraram, foram até Jesus. Mas a fé que eles tinham era a segurança que eles poderiam ser curados naquele momento, porque se eles não tivessem fé, eles não teriam agradado a Deus, mas eles tiveram fé e disseram, não, seja mesmo segundo a nossa fé, nós cremos, nós andamos tanto para chegar aqui, houve dificuldades para estarmos aqui, e nós cremos, Jesus, que é hoje o dia do nosso milagre, eu creio que hoje é a minha vitória, Senhor, eu vim pela fé, e eu tomo essa posse desta palavra, em nome de Jesus, é hoje a minha vitória, é agora, em nome do Senhor Jesus, aleluia. E foi segundo aquilo que eles creram. Pastor, você está querendo eximir a sua culpa se não acontecer? Não, meu irmão, eu estou pregando aqui em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor realizará ainda hoje, pela fé. Eu não falo pelo meu conhecimento humano, mas eu falo pela fé, que o Espírito Santo de Deus operará milagres hoje, porque Ele é Deus de milagre. Glória a Deus. A segunda operação da fé, ela vem quando outra pessoa crê no milagre. No livro de Mateus, capítulo de número 8, dos versos 5 ao 10. Mateus 8, do 5 ao 10. Glória a Deus. E Jesus, entrando em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando, e digo a um, vá, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus aproximou-se, admirou-se, e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tanta fé. Aleluia. Irmãos, eu fico imaginando o teu problema agora nesse momento. Aquele homem foi levar a Jesus um problema de um servo seu, de um funcionário dele. Ele foi a Jesus e relatou, olha, eu deixei o meu servo lá na cama, em terrível sofrimento. Olha, ele está sofrendo lá, está enfermo. E Jesus disse, olha, então, eu vou lá na tua casa. Mas ele disse, olha, não precisa nem de ir na minha casa, mas diga somente uma palavra e o meu servo será curado. Irmãos, se você tem fé, você pode pedir pelo problema do teu irmão. Talvez o teu irmão esteja em uma circunstância difícil. Talvez ele esteja com um problema financeiro que ele não consegue trazer a solução.
Talvez o seu irmão está com uma enfermidade que os médicos já diagnosticaram que não tem cura. Mas tem uma coisa: se você tem fé que o Senhor pode curar hoje, apresente o problema do teu irmão aos pés de Jesus. Glória a Deus. Talvez lá no teu trabalho tenha um amigo que está desenganado dos médicos, na tua família. Talvez uma pessoa que você conheça está com um problema muito difícil familiar, filho nas drogas, e entre outros problemas que pode estar ocorrendo. Mas nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para que você fosse incomodado a levar aos pés do Senhor o problema do outro. Porque a Bíblia nos diz, irmãos, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, o teu próximo como a ti mesmo. Se nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós nos colocamos como esse homem. Olha, eu vou levar o problema da minha irmã, eu vou levar o problema do meu irmão, eu vou levar o problema do meu amigo do trabalho, vou levar o problema do meu inimigo aos pés do Senhor, porque eu sei que Jesus tem poder para restaurar, para restabelecer, para curar, para salvar e para libertar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus ficou admirado da resposta daquele homem. Dize somente uma palavra, meu servo será curado. Olha, aquele homem foi até Jesus. Ele se deslocou de um outro local e foi até Jesus. Você deslocou-se da sua casa para a casa de Deus nessa noite. E algo especial estará ocorrendo. Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando pela sua igreja. Ele não é um empregado, mas Ele é um pai de amor. Você sabe o que é isso? Um pai de amor? Deus é um pai de amor. E Ele te trouxe aqui nessa noite para que você pudesse compartilhar do grande poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você já conseguiu visualizar qual o pedido que você vai fazer para Ele? Às vezes nós saímos de casa para a igreja e saímos sem foco. Nós temos que vir focado em Deus. Quando você sai para trabalhar, você já tem uma agenda do dia, não é assim? É ou não é? Quantos tem agenda do dia aí? Certo? Você já tem uma agenda do dia. Quando você vem para adorar ao Senhor, você tem que vir com a sua agenda preenchida. Como você vai adorar, o que você vai realizar, o que você vai pedir. Nesta noite eu quero que você pense não só em você, mas que você consiga fazer como aquele homem. Olha, Senhor, eu senti uma empatia tão grande por aquele homem, por aquela mulher. Eu me coloco aqui, Senhor, porque aquele homem, aquela mulher está com aquele problema. E eu vim aqui, Senhor, te pedir, dize só uma palavra para que ela seja curada, para que ele seja liberto. Em nome de Jesus, faça isso. Às vezes nós ficamos muito acomodados. O povo de Israel estava tão acomodado com as circunstâncias que eles viviam, que quando chegou o Messias, eles não acreditaram que era o Messias. Deixaram passar a oportunidade de abraçar o Messias. Graças a Deus por isso. E nós abraçamos essa oportunidade. Agora, eu quero te dizer, não perca a oportunidade desta noite. Tem um ditado dos homens que diz que a palavra dita, a pedra lançada e a oportunidade perdida nunca voltam. Com Deus não é bem assim. Mas nós não podemos perder as oportunidades de Deus, porque nós não sabemos qual vai ser o outro dia que ela vai ser lançada para nós.
Se é hoje que o Senhor está dizendo, tenha fé e apresente a mim o problema do teu irmão, apresente a mim o seu problema, acredite que a noite é agora. Não deixe passar a oportunidade, não deixe para amanhã, mas interceda por essa pessoa, coloque aos pés de Jesus o nome dessa pessoa, coloque a tua situação aos pés de Jesus, porque hoje é uma noite de milagres, hoje é uma noite especial. O Senhor está nos dando esta oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, através daquele que é o instrumento de Deus, a fé é operada. Marcos, o escritor de Marcos, capítulo 16, e o versículo de número 18, ele nos relata desta maneira: pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos ou os doentes, e eles serão curados. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 28, do verso 3 a 8, nós vemos o cumprimento desta palavra através da vida do apóstolo Paulo. E nos diz assim: Paulo ajuntou um monte de gravetos, e quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. E ele nos convidou a ficar em sua casa, e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de uma febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Glória a Deus. Aleluia. Vamos voltar um pouquinho. Marcos 16 e 18. Pegarão em... E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e ficarão curados. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. A palavra de Deus não mudou. O que está escrito no livro de Marcos, capítulo de número 16, ela está valendo para nós no dia de hoje. Paulo, ao sofrer aquele naufrágio, foi parar numa ilha, e ao chegar na ilha, foram se aquecer, fizeram fogo, e uma víbora picou a mão de Paulo, e ela ficou agarrada na mão de Paulo. Paulo precisou de sacudi-la e lançá-la no fogo. Todo mundo imaginou, agora esse homem vai morrer. Foi picado por essa víbora. Com certeza as pessoas daquela ilha conheciam bem aquela víbora.
sabia como o seu veneno agiria no organismo de Paulo. Porém, o que eles não conheciam é que Paulo era um portador de uma bênção, que ele poderia pegar a serpente, ser picado, beber algo mortífero, que não lhe faria dano algum. Nós somos portadores desta mesma bênção. Meu irmão, você é portador das palavras de Deus. Tome posse pela fé. Seja corajoso e valente. Não seja como os medrosos de Israel, a qual Deus mandou voltar. Os covardes, voltem. Deus havia convocado o povo de Israel para lutar contra os midianitas. E Deus vê uma grande multidão e diz para Gideão: Gideão, tem muita gente. Fale para que os medrosos e os covardes voltem para casa. E uma grande multidão de covardes, medrosos, voltaram para trás, para casa. Eu quero te dizer nessa noite que nenhum de nós sejamos encontrados com estes homens covardes e medrosos, mas que nós possamos, pela fé, tomar posse das promessas de Deus e ir adiante. Marche contra tudo aquilo que é do inferno. Marche contra o mundo. Marche contra o pecado. Não pare, não desista. Deus vai te dar vitória. Deus só não tem compromisso com covardes. Pessoas que não têm fé, que não acreditam, que param no meio da caminhada, que retornam para trás, que dizem: olha, o meu problema é muito grande. Deus não tem compromisso com essas pessoas. Deus tem compromisso com pessoas que dizem assim: meu Deus é maior do que todos os meus problemas. Aleluia! Glória a Deus! É com esses que Deus tem compromisso. Deus tem compromisso com pessoas que pegam a sua palavra, que a amam, que guardam no seu coração, que praticam a verdade, que andam na justiça, que não andam segundo os conselhos dos ímpios. Deus tem compromisso com esses. Seja uma destas. Seja um destes. Porque a glória de Deus vai descer sobre a sua vida. Glória a Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Creia. Tenha fé. Aleluia. E, passado alguns momentos, a mão de Paulo não inchou. Não teve convulsões. Não teve taquicardia. Não teve nenhuma lesão interna. Seus órgãos não começaram a tentar revidar o veneno. Não, simplesmente o veneno não provocou nada na vida de Paulo. E aí começaram a dizer: olha, é um Deus. Meu irmão, toda vez que disserem para você: olha, ô pastor, ô meu irmão, ô minha irmã, você é uma bênção, amém. Diga assim: maior é o Senhor que opera em mim. Dê a Ele todo o crédito, toda a honra e toda a glória seja dado a Deus. Nós só somos instrumentos. A Ele toda a honra e toda a glória. Dê crédito ao que Deus faz na tua vida. Mas dê os créditos a Ele mesmo, meu irmão. Acredite a Deus louvor, honras e glórias. Quando Deus operar um milagre na tua vida, porque eu sei que já operou, vai lá e fala: pastor Flauzino, eu preciso de contar um testemunho. Meu irmão, a Assembleia de Deus é uma igreja que cresceu ouvindo os testemunhos dos milagres que Deus operou. E eu sei que Deus opera. Deus não mudou. Glória a Deus. E aí, olham para Paulo, não acontece nada, então você é um Deus. Paulo fica quietinho, não fala nada. Daqui a pouco ele é convidado para ir para a casa do governador da ilha.
Chegando lá, o pai daquele homem estava enfermo, acamado, com febre. Hoje nós poderíamos dizer que ele estava com uma virose, né? Todo mundo vai no médico hoje com febre, com desinteria, com dor de barriga, mais claro assim, né? O português mais claro. Tá com uma virose, né? E aí, este homem estava nesta situação. Estava ali acamado com febre. Paulo ora por ele, impõe as mãos e ele é curado. A segunda parte do verso se cumpre agora. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia! Glória a Deus! Meu irmão, não tenha medo de orar pelos enfermos. Nós, quando o pastor Floslino ainda estava com os adolescentes ali conosco, certa manhã ele ensinou os adolescentes a orar pelos enfermos. Esther, você pode me dizer como que ora pelos enfermos? Depois eu vou ter que ver com essa menininha domingo aqui, viu? Depois eu vou ter que me ver com essa menina aqui. Deixa ela comigo. O primeiro recurso é a oração. É a oração. Porque hoje nós fazemos ao inverso. O primeiro recurso é a medicina. Quando a medicina não resolve, Deus... Não, nós podemos também? Podemos. Mas vamos voltar primeiro à oração. Né? Estava alguém enfermo, eu chamava o pastor, o presbítero para orar. Nós precisamos de voltar na palavra de Deus, às origens da palavra. Vamos orar. E o pastor Floslino ensinou os adolescentes a orar. Impõe a mão sobre os enfermos e diga: enfermidade saia em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu irmão, quando nós temos compromisso com a palavra, Deus tem compromisso conosco. Quando nós não nos envergonhamos do evangelho do Senhor, Ele também não se envergonha de nós. Tenha fé. Tenha fé. Creia que Jesus vai operar o milagre. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que às vezes é difícil, né, irmãos? Nós temos tantos recursos hoje. Está sem dinheiro, pega um empréstimo. Está enfermo, vai para o médico, tem convênio. Não é assim? Né? Olha, estou com uma dificuldade. Mas tem um advogado para resolver. Olha, tem um médico. Meu irmão, nós precisamos de voltar à palavra. Eu não vou dizer para vocês que é pecado ir no médico, não, meu irmão. Eu já falei aqui uma vez, pregando sobre a cura daqueles leprosos, que Jesus disse para eles: vai e se apresenta ao sacerdote. Quando Jesus disse para que ele se apresentasse ao sacerdote, Jesus estava dizendo: vai ao médico, porque o sacerdote era o único que tinha condição de dizer para o leproso que ele estava curado e que ele poderia ser reintegrado à sociedade. Ele era autoridade médica também. O sacerdote ia examinar a pessoa, segundo os padrões da lei. Se ele não encontrasse nenhum vestígio da lepra, ele dava o atestado do camarada: olha, você está curado. E eu digo para os irmãos, não tem nada melhor do que receber a cura na casa de Deus, voltar lá no médico e dizer para ele: ô doutor Paulo, o senhor por gentileza, o senhor pode refazer os exames médicos aqui? E ele fala: pois não, é por quê? Não, porque eu quero ter uma confirmação aqui. E aí você faz lá os exames médicos, refaz, e aí o médico olha lá e fala: olha, mas peraí, não tem mais nada, o que aconteceu? Foi o meu Deus. Foi o meu Deus. E aí você pode pegar e falar: você duvida? Está aqui, ó. Olha o laudo médico aqui, ó. Olha o laudo do sacerdote dizendo aqui, ó: você está curada, você está curado. Glória a Deus. Esses recursos estão aí para nós também. Mas antes daquele recurso, você tem a palavra de Deus.
Receba a palavra. A palavra de Deus é vida, é cura, é saúde, é gozo, é alegria. Deus está com compromisso com a sua palavra e Ele quer nos abençoar. Ele quer nos curar. Ele quer mudar as nossas circunstâncias. Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Quando você passa por um processo de uma cura, de uma libertação, de uma solução de problema, você tem mais estabilidade com Deus. Você conhece mais Deus de perto. Você confia mais. E é isso que muitas das vezes nós não entendemos. Então Paulo impôs a mão sobre aquele homem. E ele foi curado. Quem pode impor as mãos sobre os enfermos? É só o pastor? A palavra de Deus diz que, olha, está alguém enfermo, chame o presbítero. Amém. Mas e se o presbítero não estiver por perto? Eu já fui acordado pela madrugada para expulsar demônios. Meu irmão ligou, olha, meu irmão está endemoniado. Falei, irmão, então expulse esse demônio em nome de Jesus. Não, pastor, mas... Falei, meu irmão, você vai vir eu estava sem carro na época, não tinha carro. Você vai vir daí me buscar aqui, sendo que você pode expulsar o demônio aí. Ele foi lá em casa me buscar. Tem pessoas assim, tem medo até de orar pelo enfermo. Meu irmão, impõe a sua mão sobre o enfermo com a autoridade de Deus e diga: enfermidade seja repreendida em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Saia. Doença, saia. E diga para o irmão: você está curado, meu irmão. Você está curada, minha irmã, em nome de Jesus. Meu querido, a promessa de Deus é para todo o seu povo. Não é para, olha, é só para fulano, é só para a irmã fulana de tal, ela é profeta. Não, a Bíblia diz que tem pessoas que têm dons de cura. Mas não é, os dons de cura não é, mas a operação do milagre não é só para quem tem dons de cura. É para toda a igreja. Estes sinais seguirão aos que têm fé, aos que creem. Se você crê, ore em nome de Jesus. Deixa que quem cura é o Espírito Santo. Eu e você não somos nada, mas quem está em nós tem todo o poder nos céus e na terra. A Ele seja dado toda honra, louvor, glória e adoração para todos sempre. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Eu creio que essa noite é uma noite marcante para nós. Eu não imaginava estar pregando aqui nessa noite. Na terça-feira eu ainda disse: não vou pregar na terça, não vou conseguir chegar na igreja. E pela misericórdia de Deus eu cheguei aqui ainda a tempo para pregar. Mas hoje eu nem imaginava estar aqui com vocês. Mas o Espírito Santo de Deus trabalhou em todos os lados, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, reunidos, para receber de Deus desta palavra. Porque Deus está trabalhando em nossos corações, em nossas vidas. Deus quer mudanças, tanto em nossos corações, como na nossa vida, como também aqueles que nos rodeiam. Nós estamos aqui, e a palavra de Deus veio, e ela nos diz: tenha fé, 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 fé. Se você tiver fé, como? Grão de mostarda. Então, essa fé pequenininha assim, não é essa fé que Deus está querendo de você, não. A fé que Ele está querendo para a minha vida e para a sua vida é a fé expansiva, que cresce a toda manhã, que cresce a cada novo nascer do sol. É esta fé que Ele quer das nossas vidas. E agora, pastor, o que eu faço? Você sabe o que fazer. Primeiro, se você está enfermo nessa noite, eu vou dizer duas coisas para você.
Primeiro, que eu tenho fé que Jesus te cura hoje, agora, nesse momento. Segundo, que se você tiver fé, não vai precisar nem da minha fé para que você seja curado nessa noite. E quando eu estou falando curado, não é só cura de enfermidades, não. Eu estou dizendo os teus problemas, a dificuldade que você está passando, a luta que você está vivendo, que eu não vou dizer a ordem dessa luta, mas pode ser lutas de vários tipos. Espiritual, pode ser financeira, pode ser na tua família, com o teu cônjuge, com o teu filho. Deus estará trabalhando pela fé. Eu creio. Então não perca hoje a oportunidade. Pastor, mas é difícil. Meu irmão, minha irmã, se alguém te disser que a solução do seu problema está em fazer algo complicado, eu tenho certeza que você utilizaria todos os meios para correr atrás daquela solução. E eu vou dizer que nessa noite a solução do teu problema, a cura, a libertação é simples. É crer em Jesus Cristo. É ter fé que o Senhor realizará aquilo que você não pode realizar. Quando o general da Síria procurou o profeta de Deus, ele disse assim para o general Naamã: vai e mergulhe 7 vezes no Jordão. O Jordão, a água do Jordão, como a gente vê aí nas certas igrejas, olha, eu estou vendendo a água do Jordão. Meu irmão, a água do Jordão é como qualquer água que está correndo aí na sua torneira. Ela é a formação igual a de Israel com a do Brasil, com a do Japão. Mas o problema não está, a solução não estava na água, mas estava em obedecer a palavra de Deus. E aquele homem foi embora, estava indo embora, todo desanimado. E é bom quando a gente tem alguém sábio do nosso lado que diz assim: olha, continua, meu irmão, Deus vai te dar a vitória. Faça o que Deus mandou. Vai lá. Continua, não pare não, tenha fé, acredite, Deus vai realizar. E aquele homem foi tocado por aquelas palavras e se dirigiu ao Jordão e mergulhou a primeira, a segunda, a terceira vez e nada aconteceu. Talvez você já tenha mergulhado 3, 4 vezes, a palavra já veio para você e você já obedeceu até agora. Mas quem sabe é hoje, à noite, que você mergulhará a 7ª vez, que você ouvirá a palavra de Deus, e que Deus trará cura para a tua vida. E quando Naamã mergulhou pela 7ª vez, ele se tornou limpo. Pela fé, eu creio que o Espírito Santo de Deus está realizando na sua vida agora aquilo que eu não sou capaz, aquilo que nenhum homem na terra seria capaz de realizar, mas o Espírito Santo de Deus está realizando. Amém? Eu quero te convidar nesse momento, você que se sentiu tocado pela palavra, vem à frente. A oração será simples, mas você sairá daqui nessa noite transformada em nome de Jesus.